Olá, crianças, espero que esteja tudo muito bem com vocês. Estou vindo hoje para a gente ver aqui umas questões comentadas de propriedades coligativas. Vou me esforçar para não fazer algo tão longo como na última aula, mas eu não prometo, tá bom? Primeira questão. Por que um frasco de éter dietílico deve ser armazenado na geladeira do laboratório, principalmente durante o verão brasileiro? Não está dando para ver muito bem, mas eu vou marcar bem aqui uns valores, ó, 760 milímetros de mercúrio, essa aqui é a pressão atmosférica, vou descer nessa linha aqui, até aqui embaixo, para a gente chegar a uma determinada temperatura. Esse aqui é o limite que separa o que é um líquido do que é um gás. Tá legal? Agora eu vou ampliar para vocês verem o que eu marquei. Ó. Éter dietílico, essa é a curva dele. 760 milímetros de mercúrio, pouco mais de 30 graus, para ser mais preciso, 34,6 graus Celsius, é a temperatura necessária ao nível do mar para que o éter dietílico passe do estado líquido para o estado vapor. E eu acredito que isso é motivo suficiente para a gente querer guardar ele na geladeira durante o verão brasileiro, que consegue facilmente atingir temperaturas de 40 graus. Isso é, 40 graus, temperatura de verão em locais litorâneos. Aqui no Nordeste, né, no nosso São Raimundozinho aqui, no nosso Piauí, no verão a temperatura às vezes é mais baixa. No nosso período de seca passa isso com facilidade, tá bom? Vamos para o próximo. No alto do Monte Everest, a água entra em ebulição a aproximadamente 70 graus. Nessa mesma localidade, qual deve ser a temperatura de ebulição aproximada do éter dietílico? Então, 70 graus. Deixa eu pegar aqui uma outra cor de caneta. Eu estou vendo aqui que a tela é maiorzinha, 70 graus. Aqui, ó, eu vou marcar aqui mais certinho, ou mais ou menos certinho, para a gente ver. Então, ó, 70 graus no Monte Everest. Então, a pressão é essa aqui, ó, 200 milímetros de mercúrio. O éter dietílico está aqui, ó, de 0, pouquinho para cima, tá? Entre 0 e 10. 0 a 10 aqui seria um meio. Então, seriam uns 3 graus Celsius, assim, chutando por alto. Então, de novo, nessa mesma localidade, qual deve ser a temperatura de ebulição aproximada do éter dietílico? Pensando em pressão e temperatura, aproximadamente aí uns 3 graus Celsius, que a pressão está muito mais baixa, tá bom? Então, bora para a seguinte. Observe a sequência de eventos representada abaixo, observada durante a execução de um experimento. Bora olhar ele de perto. Então, a gente tem 2 recipientes, estado inicial, né, A e B, e um no estado final, onde a única diferença entre eles é que a rolha do frasco B acabou por saltar. Sabendo que os líquidos nos recipientes A e B são diferentes, então tem que pensar em líquidos diferentes, foram mantidos à mesma temperatura, então a temperatura não foi alterada, cria uma hipótese plausível que explique o evento ocorrido no final, ou seja, os frascos e os valores são absolutamente idênticos. Faça um esboço de curva de pressão de vapor em função da temperatura das duas substâncias, colocando-as no mesmo gráfico e posicione de modo consistente a observação do fenômeno em questão. Então, a primeira coisa mais simples de se observar é se são recipientes iguais, mas substâncias diferentes. Obviamente, o que está em B tem uma pressão de vapor maior, ou seja, uma maior quantidade do líquido passou a se tornar um gás,
gerou uma pressão tão grande dentro desse sistema que fez com que a rolha saltasse. E o gráfico que a gente precisa ter é algo semelhante a isso aqui, ó. Então, ó, eu vou ter uma pressão maior em A, que uma pressão mais baixa em A e uma pressão mais alta em B, que foi o que provocou esse salto aí, tá bom? Isso se a gente estivesse levando em consideração a temperatura. E para fechar, a gente tem, observe a imagem, vamos observar a imagem, a gente tem água, dá para ver algumas bolhas aqui no momento A se formando, e a pessoa chega com alguma substância e despeja dentro dessa água fervendo e ela para de borbulhar. Para que a temperatura não muda e é isso. No frasco da imagem A, a água em ebulição. A imagem B mostra o que acontece quando essa água é adicionada um punhado de sal de cozinha. Propõe uma hipótese plausível para a ocorrência desse fenômeno com base no que foi estudado sobre as propriedades coligativas e esboce um gráfico que indique as curvas de pressão e de vapor da água pura e da água com sal, indicando nele os pontos das prováveis temperaturas de ebulição dos dois materiais de um ATM. Beleza. Então, primeiro a gente vai lembrar, está em ebulição. A gente tem que levar em consideração temperatura. Provavelmente aqui estava, se tivesse ao nível do mar, estava a 100 graus Celsius, acrescentou-se um soluto não volátil, nosso sal de cozinha, e a temperatura de ebulição acabou por subir e fez com que parasse de borbulhar, porque eu vou ter que dar mais calor até que ele chegue à nova temperatura de ebulição, que é maior do que 100 graus Celsius, tá? Que é o que fala para a gente a ebuloscopia. Sobre o gráfico, é tão simples quanto isso aqui, ó. Eu vou ter a água pura com uma pressão de vapor maior do que a da água salgada, ok? Então é isso. Eu espero que tenha sido suficiente para vocês. Se não foi, deixe o comentário aí embaixo no vídeo ou então me chama no PV e a gente tenta te ajudar, tá bom? Então é isso. Se cuidem, tá? Se cuidem de quem vocês amam e até a próxima. Tchau.